Preciso de alguém para operar aqui. Bora lá. Então, hoje vocês vão ver o início das integrais impróprias, tá? Integral imprópria aparece no seguinte contexto. Vamos ver a seguinte definição. Ó. Sejam A um número real e F uma função contínua no intervalo fechado A mais infinito, tá? Olha, se a função é contínua nesse intervalo, existe essa integral aqui. Essa integral existe qualquer que seja o x maior que ou igual a A. Porque a função é contínua no intervalo AX, ou no intervalo, né? Se o x é maior ou igual a função é contínua no intervalo AX, então ela é integrável. Então existe essa integral indefinida. E eu posso especular o seguinte: quem é o limite dessa expressão com o x tendendo a mais infinito? E esse limite, ele é chamado, esse limite, ele recebe um nome. Esse limite aqui, ele é denominado ele é chamado, ele é denominado integral imprópria. Imprópria da função f no intervalo A mais infinito, que não é um intervalo fechado. E a integral de Riemann, isto é, a integral definida, diz respeito à integral de uma função no intervalo fechado. Tá? O teorema sobre função contínua diz: se uma função é contínua no intervalo fechado, nesse intervalo, ela é integrável a Riemann, ela tem integral definida, tá? Mas nesse caso aqui, esse limite é que é a integral da função nesse intervalo. E ele é denominado integral imprópria, o limite é denotado, ó, sendo denotado por integral indefinida. Integral indefinida não. Integral de A mais infinito da F. Ou seja, quem é a integral imprópria? Tá certo? Sendo denotada por. Tá? O limite. Então, se eu botar denotado, eu estou me referindo ao limite, tá? Questão de concordância, né? Então, como é que é chamado esse limite? Como é? Integral imprópria da função f no intervalo A mais infinito. E como é que esse limite é denotado? Desta forma. Então, nós dizemos, aí vem o complemento dessa definição. Nós dizemos que o limite converge, ou seja, que a integral imprópria, isso aqui é a integral imprópria. O limite é chamado de integral imprópria, é denotado, ou seja, nós dizemos que a integral imprópria converge quando o limite, isso aqui é o limite, tá? Isso aqui é esse limite. Quando esse limite é um número real. E dizemos que o limite, isto é, que a integral imprópria
diverge quando tá isso aqui é mais infinito. Para um limite, há 4 possibilidades excludentes, mutuamente excludentes. Um limite, ou ele é um número real, ou ele é mais infinito, ou ele é menos infinito, ou ele não existe. Então, quando ele é mais infinito, ou quando ele é o quê? Menos infinito, ou quando ele não existe, tá? Então, quando você pega o limite disso aqui, com o x tender a mais infinito, repare que eu posso escrever desse jeito, também posso escrever assim, ó, não tem problema nenhum escrever assim. Aí se eu boto U aqui, isso aqui vira X. Estava certo o que estava antes, está certo o que está agora, questão de escopo, tá? É a mesma coisa. Então esse limite aqui, ele é denominado integral imprópria, e ele é denotado desta forma. Então quando esse limite é um número real, você diz que a integral converge, a integral imprópria converge. Quando esse limite, ou seja, quando a integral imprópria é mais infinito, é menos infinito ou não existe, você diz que a integral imprópria diverge. Então veja, tá? Veja. Essa integral imprópria aqui, ó. Integral de 0 a mais infinito de x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Essa integral imprópria, claro que é uma integral imprópria. Ela converge ou ela diverge? Tá? Essa integral imprópria é uma integral imprópria. Você está pegando uma função que é contínua no intervalo zero fechado mais infinito. Então faz sentido tudo isso aqui, tá? E eu quero saber se essa integral imprópria converge. Então eu tenho que olhar para o limite que ela representa, tá certo? Nós temos, ó. Quem é isso aqui, ó? Integral imprópria de 0 a mais infinito de x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Isso é um limite. Você vai pegar a integral de 0 a 1 de x sobre x2 mais 1 ao quadrado dx e vai calcular o limite disso com u tendendo a mais infinito. Se der o número real, a integral converge, tá? Então isso aqui é igual a limite com u tendendo a mais infinito. Vamos ajeitar a integral. 1/2, tá certo? De 1 sobre x2 mais 1 ao quadrado vezes 2x dx. Para ficar uma integral, 1 sobre v2 dv. Integral de 1 sobre v2 dv. Então isso aqui é limite com u tendendo a mais infinito de menos 1/2 de 1 sobre x2 mais 1, porque a integral de 1 sobre v2 é menos 1 sobre v. Então, menos 1/2 de 1 sobre
x2 mais 1, tá certo? Ah, isso aqui de 0 a 1, né? Ó, 0 a 1, tá? Isso aqui fica o quê? De 0 a 1. Então isso é igual ao limite com u tendendo a mais infinito. Então qual é o valor dessa função no u? É menos meio de 1 sobre o 2 mais 1. E qual é o valor da função no zero? Menos 1 meio. Com menos da fórmula, da integral, fica mais 1 meio. E o limite disso aqui com u tendendo a mais infinito é mais 1 meio, ou seja, 1 meio. Então, a integral imprópria converge, pois o valor dela é um número real. Tá? Integral imprópria é o limite. É o limite. Tá certo? Daí a integral imprópria de x sobre o quê? Ela converge e quem é o seu valor? Quem é o seu valor? Quem é? Opa. 1 meio. Seu valor é 1 meio. Tá? Pergunta. A integral imprópria, ó, de 1 a mais infinito de 1 sobre x. Essa integral imprópria converge ou diverge? Ó, integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x. Isso é, por definição, o limite, né? Temos. Isso é o quê? O limite com u tendendo a mais infinito da integral de 1 a 1 sobre x de x. Que é o quê? Que é o limite, né? Que é o limite com u tendendo a mais infinito. Quem é a integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de quê? Módulo de x. Mas é x porque tendendo a mais infinito, tá? Isso aqui com u variando de 1, com x variando de 1 a 1. Então isso é o limite, tá? Limite com u tendendo a mais infinito de quê? Do logaritmo natural de u, que é mais infinito. O natural de 1 é 0. Daí, essa integral imprópria, integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x, essa integral diverge. Diverge com o seu valor igual a quê? Mais infinito. Tá? Observe. Essa integral aqui. Integral de 1 a mais infinito de e elevado a menos x. Ela converge? Tá? Ela converge ou diverge? Ela converge ou diverge? Bem,
Integral de 1 a mais infinito de e elevado a menos x dx é o limite da integral de 1 a u de e elevado a menos x dx, com u tendendo a quê? Mais infinito. E isso aqui é o que? É o limite com u tendendo a mais infinito de menos e elevado a menos 1. Porque fica, ó, menos e elevado a menos x, desculpe, de menos e elevado a menos x, com x variando de 1 até u, tá? Então isso é o limite com u tendendo a mais infinito. O valor dessa função no u, quanto é? Quanto é o valor dessa função no u? É menos e elevado a menos 1. E o valor dessa função no 1 é menos e. Então isso aqui dá quanto? Mais e. Hã? Mais e elevado a menos 1. Muito bem. Obrigado. Então isso aqui dá... Quanto é que dá esse limite? Dá 1 sobre e, que é o número real. Então essa integral imprópria, ela converge. Tá certo? Logo, vou continuar aqui, bem aqui. Essa integral imprópria, ela converge. Tá? Essa integral imprópria, ela converge. Tá? A integral imprópria de 1 a mais infinito de e elevado a menos x dx, ela converge com o seu valor sendo quem? 1 sobre e. Diga. Não, não. Tem, você consegue construir. Tá certo? Tem, olha, é fácil. É fácil, é só você pegar, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Essa integral pode ser vista como possível. Hã? A integral pode ser vista como uma primitiva, certo? Aí essa primitiva Ó, olha aqui, ó. É fácil ver, ó. O exemplo que não existe. Vamos primeiro concluir isso aqui. Tá? Ó. A função tá aqui, y e x, ó. A exponencial de menos x, ela é assim, ó. Y igual a elevado a menos x, estritamente decrescente. Aí o que é que eu estou calculando? Eu estou calculando a integral de quê? De 1, né? De 1 até mais infinito. Então eu estou calculando a área dessa região. É como se eu estivesse calculando a área dessa região. Que é uma região dita o quê? Ilimitada. Essa região aqui, ó, essa é a região ômega, definida pelo conjunto dos pontos da forma x elevado a menos x, com x maior que ou igual a 1, ela é ilimitada, não é limitada, ela é ilimitada, mas ela tem área finita, porque a sua área, definindo a área como a integral de 1 a mais infinito do gráfico,
Essa área é finita. Isso não seria só os pontos no gráfico? Hã? Seria só os pontos no gráfico desse jeito? X é mais ou menos X? É só os pontos do gráfico, desculpa, eu errei. Eu digo isso aqui direto e errei, né? É o conjunto dos pontos x e y, tal que o quê? Tal que x, não, primeiro aqui. X, não, primeiro x é maior ou igual a 1 e para cada x maior ou igual a 1, o y é o quê? Menor ou igual a quê? Elevado a menos x. Então tá aqui. Agora está correto. Tá? Porque do jeito que estava era só os pontos do gráfico. Óbvio. Eu estou me referindo na região. Então, essa região, ela é o quê? Ilimitada. E tem área finita. Tá? Ela é ilimitada e tem área finita. Agora, não pense que é porque vai para zero que converge. Por quê? Porque essa daqui é 1 sobre x. Ó. Né? Esse exemplo aqui. A região ômega é essa. E ômega não tem área finita. O tamanho de ômega é mais infinito. Que é a integral imprópria, né? Y é igual a 1 sobre x, né? Como? Y é igual a 1 sobre x, né? É, y igual a 1 sobre x. E a região é essa. Tá certo? A região é essa. Há um caso que não existe. Bem facinho, ó. Função contínua. Você constrói a função assim, ó. E assim por diante. Então, a função do teu gráfico é assim. E continua. Assim. Que a função, você sabe quem é o... Vai assim e assim. 23. Encerra e começa.